assim a palavra do Senhor. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana, outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Silo. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que ela chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Silo, estando Eli, o sacerdote, sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantando-se madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Vamos fazer mais uma oração? Senhor, a tua palavra foi lida e nós te agradecemos por essa liberdade, por esse dia, por esse momento tão especial de estarmos aqui, Senhor, para falarmos a tua palavra, para meditarmos nela, Senhor. Que o teu Santo Espírito nos dirija, nos ensine nesta noite e que nós possamos sentir a tua presença em nossas vidas, Pai. Assim nós oramos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vivemos numa época bem difícil. Eu estava lendo um livro do John MacArthur, e o John MacArthur escreveu um livro sobre filhos, sobre a educação dos filhos, e se eu não me engano, se não me falha a memória, chama-se Pais Sábios, Filhos Sábios, o nome do livro. Um excelente livro. Eu estava lendo uma parte desse livro e John MacArthur começa falando sobre as mudanças que o nosso mundo está tendo. E ele chama a atenção dos leitores para que olhem as mudanças que estão acontecendo com o nosso mundo, mas principalmente com as nossas crianças. Para você ter ideia do que ele está falando, basta você voltar, por exemplo, a 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, e você encontrava o pai dizendo para os filhos: Meus filhos, família é um homem, uma mulher e os seus filhos. Família é isso. Isso é família.
Mas hoje, a sociedade de hoje está em transformação, está em mudança. E alguns acham que família já não é mais um homem, uma mulher e os seus filhos. Que família pode ser um homem, mais um homem e o seu filho. Uma mulher, mais uma mulher e a sua filha, filha das duas. E alguns até não querem mais que apareça na identidade o termo pai e mãe. Querem abolir o termo pai e mãe. E John MacArthur fala que o nosso mundo está mudando muito. E é verdade. Preste atenção numa coisa curiosa. Vamos voltar a 30 anos atrás e você vai perceber como os filhos conversavam com os pais, que era muito mais respeitoso do que hoje. E atualmente é comum você perceber que os filhos gritam com os pais, até mesmo na frente dos outros. Eu já presenciei cenas que o filho levanta a voz com o pai e fala alto com o pai na frente dos outros. E o pai diz, olha, em casa nós acertamos e aquilo não adianta. E fala alto e bate o pé e teima e responde e é mal educado na frente dos outros. Se nós voltarmos lá atrás, mais ou menos um tempo atrás, como é que funcionava as coisas? Como é que funcionavam as coisas? A criança fazia alguma coisa errada, o pai só dava uma olhada e balançava a cabeça. E a criança ficava bem quietinha e sabia que ela não poderia mais continuar fazendo aquilo ali, porque depois as coisas eram acertadas. Mas eu pergunto para os irmãos e pergunto para todos nós que estamos nessa noite aqui presentes, para onde nós estamos caminhando? Para onde a nossa sociedade está caminhando? Se ela já está desse jeito que nós estamos vendo, filhos não mais respeitando os pais. Você olha o vocabulário, basta você observar hoje o vocabulário das crianças. Observe o vocabulário das crianças. Antigamente as crianças não falavam palavrões como hoje. Hoje é muito comum as crianças falarem todo tipo de palavrão. Todo tipo de palavrão. E muitas vezes, lamentavelmente, esse vocabulário é ensinado pelos próprios pais em suas casas. Pelas próprias mães, que não se cuidam e pensam que podem educar de qualquer forma e falam quaisquer palavras em suas casas e as crianças começam a repetir. E a pergunta é, para onde nós estamos caminhando desta forma? Para onde nós estamos caminhando desse jeito? Para vocês terem uma ideia como a coisa é séria, há mais ou menos 30 anos atrás, há mais ou menos 20 anos atrás, existiam pais que conseguiam educar 5, 6, 7 filhos. E incrivelmente os 5, 6, 7 filhos eram criados e bem educados e cresciam respeitosos, trabalhadores, pessoas honestas que hoje não incomodam os seus pais. Mas lamentavelmente hoje nós temos um problema porque as famílias elas não são mais tão grandes como antigamente. E hoje você tem famílias que às vezes têm apenas um filho, apenas 2 filhos, às vezes no máximo 3. Algumas pessoas conversam com a Denise e comigo e dizem, nossa, vocês têm 3 filhos? Mas antigamente era 7, 8, 9, 10 filhos. Como alguns de vocês têm famílias dessa forma, grandes, e os pais educavam 6, 7, 8, 9, 10 e educavam muito bem. Mas hoje 2, 3 não estão conseguindo educar. 2, 3 não conseguem educar. Por quê? Qual é o problema? Quais são os problemas? E o John MacArthur nesse livro, ele chama, no primeiro capítulo, ele chama a reflexão. A nós repensarmos algumas coisas como pais, como famílias, a nós pensarmos o que está acontecendo, o que nós estamos fazendo, que tipo de formação, que tipo de educação nós estamos dando aos nossos filhos. Porque se você não se preocupa com o seu filho, como ele vai viver lá na frente, isso é muito sério. É muito sério como seu filho viverá daqui a 20, 30 anos, como será o mundo e que tipo de educação ele terá. E esse texto, meus irmãos, esse texto que nós lemos é um excelente texto para nos mostrar o exemplo de uma mãe, principalmente. O exemplo de uma mãe que é espetacular na Bíblia. Ela nos traz
tantos detalhes, a Escritura nos traz tantos detalhes sobre Ana. Ela não traz tantos detalhes do marido do Elcana, mas as Escrituras trazem muitos detalhes sobre Ana que nos fazem pensar que tipo de mãe ela era, que tipo de comportamento ela teve a respeito do seu filho. E os princípios que nós encontramos nesse texto servem de princípios para nós hoje em nossas vidas. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo algumas questões que aparecem no texto que nos são mencionadas. A primeira coisa que nós vemos no texto é que Ana faz parte de uma família normal. Ana faz parte de uma família bem normal. Bem normal por quê? Você observa, e olhem que a Bíblia não está dizendo que isso é certo, a Bíblia não está dizendo que isso é certo, mas nós notamos que o marido de Ana arrumou 2 esposas. Ele tem 2 esposas. Deus fez o princípio de Adão e mais uma Eva. Mas nós temos aqui um homem, um espertinho, que arruma 2 esposas. E o texto diz que uma das esposas era Ana e a outra era Penina. E você observa que era uma família tão comum que o texto diz que a Penina era inimiga de Ana. Que as duas não se davam bem de jeito nenhum. De jeito nenhum. E o texto diz, olha que coisa curiosa, o texto diz que todo ano eles iam para adorar em Silo, que era uma cidade, iam para adorar em Silo, e a Ana descia junto com o seu esposo, a Penina descia junto com o seu esposo, e há um problema mais sério ainda na vida de Ana, que o texto diz que Deus havia deixado ela estéril. Esse é um texto extraordinário. Olha que coisa curiosa. Quando nós falamos que Deus é soberano, Deus não é só soberano sobre a salvação. Deus é soberano também sobre a geração de vida. E o texto é claro em dizer no versículo 5, a Ana, porém, dava porção dupla porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E as Escrituras são claríssimas em mostrar que quem fez isso foi Deus. As Escrituras não tentam tapar o sol com a peneira, mas as Escrituras mostram que Deus é o responsável por ela ser estéril. E esse problema de Ana era um problema muito sério, porque os judeus, eles consideravam uma mulher que não tinha filhos uma mulher maldita. Era uma mulher maldita porque eles entendiam que Deus não permitiu que ela tivesse filhos, então ela tinha como que uma maldição sobre ela. E o interessante é que a Penina, conforme o texto nós lemos, a Penina, o que ela fazia em relação a isso? Ficava zombando da Ana e ficava ironizando a Ana. E eu fico imaginando a Ana descendo para adorar o Senhor e a outra dizendo, cadê o teu filho? Olhe como eu tenho filhos, mas você não tem. E zombando, e o texto diz que todo ano a sua inimiga fazia isso, todo ano que eles iam adorar, a Ana sofria com a zombaria da Penina. Mas agora, meus irmãos, vejam que coisa curiosa. A Ana sabia que Deus era o responsável por ela não ter filhos. A Ana sabia muito bem que se Deus quisesse abrir a sua madre, como é o termo usado na Bíblia, Deus poderia abençoar e fazê-la fecunda. A Ana sabia muito bem que Deus é poderoso para mudar a situação e fazê-la ser mãe. Ela sabia disso. E o curioso é que você observa que a Ana, uma das grandes lições que ela dá, é que ela não desconta. Olha que coisa curiosa, essa mãe, ela não desconta os seus problemas nos outros. Que é um problema sério em nossos dias, não é? Uma das lições que você observa no texto é que Ana, com esse problema, com a zombaria, com a incapacidade de ter filhos, você não vê a Ana descontando em ninguém os seus problemas. E olha como isso é curioso. Nós muitas vezes temos nossos problemas, e aí chega alguém e diz, bom dia, que bom dia nada. Hã? Que bom dia nada, mas o que foi? Não, estou cheio de problema, não quero nem papo. Hoje acordei com o pé esquerdo, não quero nem papo. Pelo contrário, você observa a Ana fazendo o que com o seu problema? Ela vai e vai conversar com Deus. Ela vai orar para Deus.
Ou seja, os problemas delas não são descontados em alguém. Não é descontado na sua inimiga, você não olha no texto ela descontando na sua inimiga. Ela parece ouvir e não responder no mesmo nível, né? No mesmo jeito que a outra, mas ela vai conversar com Deus sobre o seu problema, vai orar para Deus. E vai dizer para Deus que ela quer um filho. Se Deus é quem fechou a sua madre para que ela não tivesse filhos, é Deus quem pode abrir a madre para que ela pudesse ter filhos. Então ela não desconta em ninguém. Hoje em dia isso é muito interessante, porque os nossos problemas, eles convergem muitas vezes, olha que interessante. Os nossos problemas, a maioria das vezes, podem convergir para uma depressão. Eu tenho problemas e quanto maiores forem os problemas, muitas vezes nós dizemos, eu estou com depressão. Estou com depressão por quê? Porque eu tenho esse e esse problema. Mas ela nos dá uma lição, mostrando que os problemas dela convergem para a oração. Os problemas dela levam-lhe a adorar a Deus. Levam a essa mulher a se colocar diante de Deus e conversar com Deus. Porque se ela tem um problema, quem é que pode resolver o seu problema? É Deus soberano. É o Deus soberano e absoluto que as Escrituras apresentam. E nós deveríamos começar a educar os nossos filhos dessa forma. Mostrar aos nossos filhos que os nossos problemas na nossa vida, eles devem convergir para que nós conversemos com Deus. Na nossa família, quando acontecem problemas, o que nós deveríamos fazer como Ana? Qualquer problema que aconteça, nós deveríamos mostrar para os nossos filhos que nós buscamos a Deus para solucionar os nossos problemas. Que nós conversamos com Deus a respeito daquilo que nós estamos passando, daquilo que nós estamos sentindo, daquilo que o nosso coração sente. Porque o texto diz claramente que Ana foi chorar diante do Senhor. Estava amargurada de alma, mas ela foi conversar com o Senhor. Que ela foi pedir para o Senhor um filho. Isso é curioso, porque esse entendimento de Ana, meus irmãos, depois que ela tem o filho, eu estava lendo o cântico dela e achei sensacional o cântico dela, alguns detalhes do cântico que ela faz depois que ela tem o filho, que nasce o Samuel que ela pediu. Observem o que ela canta no capítulo 2, versículo 5 em diante, por favor. Observem o capítulo 2, versículo 5 em diante, que Ana está agora cantando. Depois que nasceu o filho, ela canta ao Senhor. Ela orou, Deus atendeu ao seu pedido e ela canta. Eu quero mostrar qual era o entendimento dela sobre a soberania de Deus. Versículo 5 em diante. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. Agora olha o versículo 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Espetacular. A Ana tem um entendimento e isso faz parte de uma boa educação dos seus filhos. Porque como é que nós conseguimos educar os nossos filhos? E os pais hoje que irão batizar precisam entender isso. Como é que nós conseguimos educar os nossos filhos? Nós só podemos educar quando nós sabemos. Se nós não tivermos aprendido primeiro o que é educação, nós não podemos educar os nossos filhos. Nós não conseguimos falar sobre Deus para os nossos filhos se primeiro nós não aprendemos sobre Deus. Como é que nós podemos ensinar os nossos filhos sobre Deus se nós mesmos não temos interesse para aprender sobre Deus? E muitas vezes nós queremos que Deus abençoe os nossos filhos, mas nós não queremos desenvolver essa responsabilidade de conhecer a Deus. Coisa que a Ana conhecia muito bem e sabia muito bem que Deus é soberano. Olha que interessante o versículo 6, eu lembrei de quem ela era e ela não conseguia ter filhos, mas ela diz no versículo 6, o Senhor é que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Ela sabia que a vida está nas mãos do Senhor. Ela sabia que Deus pode enriquecer alguém, mas pode empobrecer alguém. Que Deus pode abater alguém, mas pode exaltar alguém. O que é isso? É confiar que Deus é soberano, que Deus é quem governa todas as pessoas, inclusive a própria vida dela. Então, se nós queremos que o mundo seja melhor, nós precisamos nos preocupar com a educação dos nossos filhos, mas principalmente com a educação cristã. Não adianta você pedir que Deus cuide dos meus filhos, mas se você não ensinar para eles sobre Deus.
Ah, Deus abençoe o futuro do meu filho, mas você nunca ensinou sobre Deus para ele. Nunca ensinou quem é Deus, o que Deus fez, o que Deus faz, o que Deus fará. Se nós queremos que de fato os nossos filhos conheçam quem é Deus, nós precisamos apresentar para os nossos filhos quem é Deus. Assim como Ana conhecia muito bem quem era Deus, porque ela tem um problema, ela sabe que tem um problema. Quando Deus abençoa o seu problema, ela canta, e canta exaltando e mostrando que ela conhece de fato a Deus. Agora, meus irmãos, seguindo à frente, aqui vem uma coisa que faz parte da educação dos pais. A Ana não educa pelo conhecimento, a Ana educa pelo exemplo. Existe uma grande diferença entre você educar pela teoria e educar pelo exemplo. Educar pela teoria é quando você pega um filho e manda para a escola e o professor vem com um livro e fica transferindo conhecimento para o seu filho, mas é apenas conhecimento. O conhecimento não educa como o exemplo. Olha que interessante. Há poucos dias nós tivemos um traficante que foi morto, chamado Playboy, o apelido dele era Playboy. Foi morto pela polícia, diz a polícia que reagiu, e a polícia matou o Playboy. O curioso é que o Playboy era de uma família de classe média alta. Classe média alta. Com muito dinheiro que tentaram investir nele para que fosse educado. Mas o Playboy não quis saber de educação, não quis saber de estudar, não quis saber de nada. Quis saber de mexer com drogas. E foi se transformando num traficante poderoso ao ponto de ser perseguido pela polícia e ser morto. Morreu, se não me engano, com 30 anos. 30, 31 anos. E é interessante, por que a família de classe média alta não conseguiu educar o Playboy, esse traficante que morreu? Porque muitas vezes nós achamos que simplesmente colocar no colégio basta. Nós achamos que simplesmente colocar num colégio que eu pago, dou o melhor ensino para o meu filho e gasto e fico trabalhando o mês inteiro para pagar o colégio para ele, isso vai bastar. Mas nós esquecemos que isso é apenas conhecimento teórico, não é conhecimento, não é educação pelo exemplo. É uma educação teórica, não vem pelo exemplo. Por que eu estou falando isso? A Ana dá uma demonstração de que ela educa pelo exemplo. O que o texto diz que ela fazia todos os anos? Todos os anos ela descia a Silo para adorar junto com o seu marido. Todos os anos ela fazia isso. A Bíblia nos mostra que essa mulher, antes de ter o filho, é uma mulher piedosa. Ela não se torna piedosa depois que o filho nasce. Ela é uma mulher piedosa antes mesmo do filho nascer. Ela leva a Deus a sério antes mesmo de ter seu filho. Quando nós observamos que ela tem o problema, que ela chega em Silo e começa a orar, diz o texto, levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E ela vai orar com Deus, vai conversar com Deus e vai orar muito a Deus, de maneira que o sacerdote que estava ali pensou que ela estava embriagada de tanto que ela estava orando e chorando, achou que essa mulher estava bêbada. E ela dá uma demonstração de que ela é uma mãe piedosa acima de tudo, antes do seu próprio filho nascer. Então eu fico imaginando, depois que Samuel cresceu e a Ana pôde conversar, porque você vê o texto que o menino ia crescendo e ela ia visitar o menino, porque vocês vão observar que ela prometeu no seu voto, dizendo assim, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregá-lo todos os dias da sua vida para o Senhor. Eu vou dedicar ao Senhor, que era uma coisa do Velho Testamento. De Números capítulo 6, que os pais poderiam ter um filho e dedicá-lo completamente ao Senhor. E ela, nessa desejo de ter um filho, ela faz esse voto para o Senhor, diz, Senhor, se eu tiver um filho, eu vou dedicá-lo todos os dias da minha vida. E eu fico imaginando como ela teve essa coragem. Porque nós ficamos olhando para os nossos filhos e ficamos pensando em entregar um filho para que seja do Senhor, para que fique lá no Silo, longe de nós. Mas a Ana fez esse voto. Ela fez esse voto e eu fico imaginando quando Samuel cresceu e todas as vezes que alguém perguntava para ele assim, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? E ele dizia, meu nome é Samuel. E o finalzinho de El, em todos os nomes, geralmente é Deus. El é Deus em hebraico.
E aqui, do Senhor o pedi, significa do Senhor o pedi. E todas as vezes que alguém perguntava o nome dele, qual é o seu nome? Meu nome é Samuel. Ah, seu nome é Samuel? Qualquer hebreu sabia que Samuel significava do Senhor o pedi. E com certeza alguém deveria ter perguntado para Samuel, e várias vezes perguntado para ele, mas por que esse nome? Por que esse nome? E ali Samuel tinha a oportunidade de dar uma demonstração de que sua mãe era uma mulher piedosa. E ele tinha a oportunidade de mostrar para as pessoas, dizendo, olha, a minha mãe era estéril, Deus havia lhe fechado a madre, mas a minha mãe subia todos os anos para adorar, e um dia ela subiu e começou a chorar diante do Senhor, e fez um voto ao Senhor, dizendo que se ela tivesse um filho, ela me dedicaria ao Senhor, e eu seria do Senhor por todos os dias da minha vida. E Deus ouviu a oração dela, e de fato ela me entregou, e eu fui educado no templo, fui dedicado ao Senhor, e toda a minha vida me tornei um homem de Deus, sou um homem de Deus, estou apresentando Deus. Samuel se torna o último juiz, um profeta, um tipo de sacerdote também. E nós observamos que ela faz isso, ela entrega o seu filho e ela dá um exemplo de uma mãe piedosa antes mesmo de seu filho nascer. Nesse ponto eu quero perguntar para nós pais, como é que são as noites dos seus filhos? Como é que funcionam as noites dos seus filhos? Quando você chega em casa, você educa pelo exemplo? Você educa pelo exemplo como Ana dava uma demonstração que era uma mulher piedosa, uma mulher que levava as coisas a Deus a sério, participando da oração, participando da oração, da adoração, levando as coisas... Você educa pelo exemplo? Quando você chega em casa como pai, o que você faz como pai? Nós educamos pelo exemplo? Nós conversamos com os nossos filhos sobre Deus, sobre as Escrituras, sobre aquilo que a Bíblia ensina. Nós explicamos para eles algumas coisas. Nós oramos com eles, pelo menos aquelas orações pequenas, com eles na beira da cama. Nós falamos algumas histórias da Bíblia com eles, contamos a história da mulher de Ló para eles. Ou simplesmente os nossos filhos vão dormir, nós não oramos, não lemos a Bíblia, não fazemos nada. Ana, antes de ter seu filho, ela conversou com o Senhor, ela deu exemplo de que era uma mulher piedosa, e certamente isso foi de conhecimento do seu filho durante a sua vida, saber que tinha uma mãe piedosa. Se nós quisermos filhos abençoados pelo Senhor, acima de tudo, nós, pai, precisamos ser exemplo para os nossos filhos. Nós, pai, precisamos transmitir o exemplo para os nossos filhos. Antigamente, olha que coisa curiosa, antigamente os filhos praticamente eram o retrato do seu pai. Hoje os filhos já não são mais retrato dos pais. Eles olham para os ídolos que eles veem na televisão, que eles veem no YouTube, eles querem andar com roupas que eles veem ali do fulano e tal, e não querem mais ser como os pais. Por quê? Por que essa crise de identidade? Mas caminhando, meus irmãos, para o final, há algo importante em Ana que nós precisamos mencionar como mãe, uma mãe que soube fazer a coisa certa diante de Deus. Há uma coisa curiosa em Ana que aparece aqui no versículo 11. Ela pensa no futuro do filho antes mesmo do filho nascer. E ela conversa com Deus a respeito do seu filho antes mesmo do filho nascer. Se eu for perguntar para vocês assim, quantas orações vocês já fizeram pelos seus filhos? Eu às vezes fico pensando nos meus filhos e sei que existe algo terrível lá na frente. Eu sei que existe um juízo de Deus que é sério e severo. E eu sei que Deus salvará alguns e não salvará outros. Isso me pesa no coração de pensar nos meus 3 filhos. E pensar que um deles possa ser um não eleito do Senhor e estar sendo criado por mim. E quando eu penso isso me pesa no meu coração e muitas vezes eu, em silencioso, quietinho, eu peço para Deus que Deus dirija a vida dos meus filhos. Que eles não sejam não eleitos. Que eu possa estar na eternidade com os meus 3 filhos juntos comigo, que eu possa abraçá-los e ser feliz com os meus 3 filhos. E eu sei que quem tem poder para isso é Deus. E se nós não nos preocupamos com a vida cristã, os nossos filhos, o que nós estamos fazendo? Se nós nunca oramos pelos nossos filhos, o que nós estamos fazendo? E a gente às vezes vive 20, 30 anos e nunca orou, às vezes orou 2, 3 vezes pelos nossos filhos só. Por que você não ora todos os dias pelo seu filho?
Por que não faz como a mulher de Billy Graham, que é famoso, que tinha onde ela lavava a louça, tinha uma placa ali onde ela lavava a louça, aqui adora o Senhor 3 vezes por dia, porque todas as vezes que ela ia lavar a louça, ela ficava orando, cantando, e aproveitava o momento de lavar a louça para orar, para cantar, para conversar com Deus. Por que nós não fazemos isso lavando uma louça, lavando uma roupa, ou dirigindo, não conversamos com Deus sobre os nossos filhos e colocamos os problemas dos nossos filhos diante do Senhor e falamos para Deus a respeito deles? Mas muitas vezes nós não fazemos isso. Mas depois que os nossos filhos começam a andar com más companhias, começam a andar pelos maus caminhos, nós muitas vezes queremos lançar, e é um problema no nosso mundo hoje, queremos terceirizar a educação. Nós muitas vezes queremos que a escola faça esse papel. Mas a escola não está educando. Sim, a escola não está educando. Mas a igreja não está educando porque a igreja não faz isso. Sim, a igreja não está fazendo isso. E você? Esqueceu que o papel fundamental da educação é seu? Não é da escola e muito menos da igreja. O papel fundamental da educação é dos pais, que não são terceirizados. Que não adianta depois nós pegarmos nossos filhos e levarmos para um conselheiro ou para uma psicóloga que eles não têm varinha de condão. Eles não têm varinha de condão porque às vezes é uma bola de neve tão gigante que nós queremos que o psicólogo resolva com um toquezinho de varinha mágica. Mas muitas vezes o problema do nosso filho é uma bola de neve que nós estamos construindo há muito tempo e nós queremos que uma pessoa resolva assim. É melhor nós fazermos diferente, é melhor nós fazermos como Ana. Colocarmos diante do Senhor nossos filhos. E ela foi diante de Deus e disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou dedicá-lo todos os dias da sua vida. Eu vou dedicá-lo ao Senhor. Ou seja, ela está conversando com o Senhor pelo seu filho antes mesmo do seu filho nascer. Tanto é que no finalzinho do capítulo 1 diz que ela coabitou com o seu esposo e ela engravidou. Mas antes mesmo dela engravidar, ela já está conversando com o Senhor sobre o seu filho. E para nós caminharmos para o final, meus irmãos, é interessantíssimo, porque se vocês observarem o texto, aonde ela foi, o texto menciona que havia 2 homens, Ofni e Finéias. Capítulo 1, versículo 3 diz que estavam ali, aonde Ana foi, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Olha que coisa curiosa. O texto diz que aonde ela foi orar, tinham 2 homens chamados Ofni e Finéias, que eram filhos de Eli, que era o homem responsável por cuidar daquele lugar. Mas o texto diz no capítulo 2, versículo 12, diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Eles estavam na casa do Senhor, mas o texto diz que eles não se importavam com o Senhor. E a Ana vai ali e ela dá uma demonstração de que ela se importa com Deus de fato. E ela ora com Deus, dedica o seu filho a Deus, e ela conversa com Deus sobre o seu filho antes mesmo de nascer. E se vocês forem observar o capítulo 2, o Eli estava com um problema, porque ele não estava repreendendo seus filhos. O Eli é um pai que não repreende seus filhos, não educa seus filhos. A Ana se importou em orar para o Senhor, conversar com o Senhor pelo pequeno Samuel, antes mesmo de nascer. E Deus abençoa, ela tem um filho. Agora, olha que coisa interessante, meus irmãos. A Ana não era aquele tipo de pessoa que pede a Deus, mas depois que ganha, ela dá no pé. Porque tem muita gente que é assim. Olha que coisa curiosa, vocês veem muito isso em hospital. Hospital é o local onde mais as pessoas oram, não é na igreja. Mas hospital é onde mais as pessoas oram. Porque as pessoas, quando as coisas ficam apertadas, elas oram. E não está errado, tem que orar. Nós temos que orar. Porque quando nós temos alguém que não está bem, nós temos que orar sim. O grande problema é porque muitas vezes as pessoas, quando estão apertadas, elas oram e fazem votos. E elas dizem assim muitas vezes: Deus, eu estou aqui, o médico disse para mim que eu não tenho mais jeito, mas eu sei que eu já tive uma vida terrível, e eu sei que eu já aprontei bastante, mas se o Senhor me curar, se o Senhor me tirar daqui, eu vou sair daqui, agora eu prometo para o Senhor que eu vou ser outra pessoa. Agora eu vou na igreja, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ajudar as pessoas, e faz 1001 promessas. E muitas vezes Deus abençoa para nos mostrar como as pessoas são, e Ele abençoa e a pessoa melhora. E o que a pessoa faz depois que ela recebe a bênção do Senhor?
ela volta a fazer as mesmas coisas que fazia. Do mesmo jeitinho e não cumpre nada. Foi um voto mentiroso. Mas a Ana, o texto nos mostra que ela fez um voto que é um voto terrível para ser cumprido, é entregar seu filhinho depois que desmamasse. Imagine com quantos anos desmama uma criança? 2, 3 anos, 4 anos? O texto diz que era muito pequeno. E ela pegou, nasce o filho, Samuel, do Senhor o pedir, significa do Senhor o pedir. O texto diz que depois que a criança desmamou, a Ana foi lá e chegou para o sacerdote Eli e disse: Eli, lembra de mim? Eu sou aquela mulher que esteve orando perante o Senhor por um filho, porque eu não conseguia ter filhos. E o Senhor me abençoou, está aqui o meu filho, porque eu ofereci o meu filho a Deus e entregou para que Samuel fosse criado no templo do Senhor. Alguns podem achar loucura o que ela fez, mas é um dos exemplos extraordinários da Bíblia. E uma mãe que entregou o seu filho e se tornou um dos maiores homens de Deus de toda a Bíblia. Samuel é apresentado na Bíblia como um dos maiores homens de Deus que a Bíblia tem. Nós temos o primeiro livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, contando a história de Samuel. E Samuel é tido por Deus como um homem extraordinário. Deus o tem e o trabalha na vida desse homem para que seja um homem respeitadíssimo e um homem extremamente sério para com Deus. Mas você vai olhar na vida dele e antes mesmo de nascer você vai ver que tem uma mãe piedosa orando por ele, pedindo a Deus, não se preocupando com o que ela vai dar. Eu quero finalizar com isso porque hoje a preocupação dos pais é: meu filho pediu um celular novo, aí a gente vai e trabalha que nem doido para dar um celular novo. No outro mês ele já quer outro, ele já quer um mais moderno, aí você vai lá e trabalha de novo por ele, ou um tênis ou qualquer coisa. Mas o mais importante não é o celular que você dá para o seu filho, não é o tênis que você dá para o seu filho, ou a roupa que ele quer de marca. O mais importante que nós podemos dar para os nossos filhos é uma educação cristã. É colocar os nossos filhos diante de Deus, para que Deus os abençoe. Ana dá-se demonstração e tinha uma história extraordinária para contar. E nós precisamos aprender com as Escrituras que Deus age na história, para que Ele abençoe pessoas, abençoe mães, abençoe filhos, abençoe pais. A história de Ana, com certeza contando para o seu filho, foi: filho, eu era estéril, mas o Senhor me abençoou. A história de Isabel, para o João Batista, foi a mesma coisa: filho, eu era estéril, já bem idosa, mas o Senhor me fez mãe e você é fruto da minha velhice. A história de Sara, que também era uma mulher estéril, e novamente o Senhor a fez, abençoou, e com 90 anos ela teve um filho. E teve o Isaac com 90 anos. E ela também pode contar filho. Eu já não conseguia mais ter filhos, mas Deus me abençoou e você nasceu. A Isabel, João Batista, Deus me abençoou e você nasceu. A Ana, meu filho, Deus me abençoou e você nasceu. E principalmente Maria, que é uma mãe especial, não adorada, mas uma mãe especial nas Escrituras. Meu filho, eu não tive relacionamento com nenhum homem, mas você nasceu. E ela sabia que ele era o próprio Deus Filho encarnado. São histórias extraordinárias de mães e filhos nas Escrituras. Então, meus irmãos, que nós possamos aprender um pouquinho com as Escrituras. O nosso mundo caminha, lamentavelmente, piorando as coisas. Mas nós precisamos repensar a educação dos nossos filhos, como nós fazemos, e procurar fazer a coisa certa para que os nossos filhos sejam abençoados pelo Senhor.